lugar. Você pensa se você tem os recursos para isso. Quando eu falo recursos, entendemos a base para isso. Às vezes, as pequenas coisas, nós precisamos ter recursos, e nós entendemos que o recurso, ele é financeiro para nos dar base para isso. Às vezes, as pequenas coisas precisam desse recurso. Outro dia, a minha neta veio aqui, e ela de noite, é interessante que umas crianças têm uma habilidade, uma sabedoria, né? Ela, já de noite, ela deitou comigo e começou a me preparar para o outro dia, para o que ela gostaria de fazer. Ela disse, vô, faz o seguinte, vô, quem sabe amanhã a gente vai naquele lugar, porque um dia ela foi, no dia da criança, num salão lá que tem muitos brinquedos aqui na Zona Norte. Quem sabe a gente vai, enfim, papapá. E eu digo para ela, pois é que amanhã é dia de semana e eu acho que não vai dar de nós ir. Ela pensou um pouco, pois é, então quem sabe a gente não vai ao shopping, porque lá é muito caro, quem sabe no shopping é mais barato. Eu digo, pois é, mas não vai dar tempo, não tem jeito. Aí ela pensou um pouquinho, então quem sabe a gente vai na praça, que lá não custa nada. Mas, na verdade, o grande segredo de tudo, a provisão que nós precisamos, ela não é só financeira. O tempo é uma provisão para nós. O tempo é uma riqueza que a gente não administra da melhor maneira. Que a gente não cuida, que a gente não guarda, que a gente não entende. A gente perde tempo, a gente joga tempo fora. E por jogar tempo fora, a gente perde os melhores momentos da nossa vida. E eu digo mais, a gente perde o melhor de Deus, porque a gente não aproveita o nosso tempo com Ele. Nas nossas igrejas, eu não estou falando de vocês, porque faz um tempo que eu não participo dos cultos, mas de uma maneira genérica. As pessoas vêm, depois de viver uma semana cheia de atividades, coisas, vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo, passeia, trabalha, dorme, se levanta, vê TV, vê um monte de coisa. Aí vem para a igreja 2 horas. Um tempo especial para com Deus. Eu não sei se na igreja, quando a gente põe o pé, como os pastores dizem que a gente deve vir com sede de Deus, as pessoas vêm com sede de água também, porque não tem maior lugar que se toma água que não tem igreja. Eu nunca vi, desde os pequenininhos até os mais velhos, começa a dar sede. E a gente começa a se movimentar para buscar água. Eu não sei quantas vezes você costuma ir ao banheiro durante o dia, mas parece que quando a gente está na igreja, a gente começa também a dar vontade do banheiro. E também dá vontade de conversar com alguém do nosso lado. Que às vezes a gente nem conversa, mas depois, quando a gente está na igreja, se lembra de um toquezinho que a gente tem que dar, de uma ideia, de alguma coisa, e a gente começa a trocar uma ideia. E aí, por que está falando? Não é que eu esteja criticando, é que eu estou dizendo que esse tempo ali é um tempo especial para Deus, e esse tempo tão precioso, eu queimo ele. Não é que às vezes a gente possa não estar com sede, não é que às vezes a gente não tem uma necessidade de ir ao banheiro, não é que eu não tenho uma necessidade de conversar com alguém do meu lado, mas é que esse tempo é tão precioso para eu gastar, que eu devo gastar com meu Deus, amém? Dessas pequenas coisas nós começamos a observar que o tempo é algo tão importante, ele é tão valioso, ele é tão importante na nossa vida, e nós pensamos que nós devemos correr para conquistar bens financeiros, para ter um respaldo financeiro, para ter uma vida melhor, e a gente vai perdendo o nosso tempo. Salomão, lá no Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, na verdade, Salomão, homem de Deus, ele trata o tempo de uma maneira muito especial. E ele diz assim, olha só, voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira. Eclesiastes 9:11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Amém? Se o tempo é uma riqueza tão maravilhosa,
Mas Ele está à disposição de todas as classes sociais. Cada um de nós tem 24 horas para viver, no dia, por exemplo. E nós devemos administrar isso da melhor maneira possível. Se nós pensar isso como tempo, como vida, como uma vida que nós temos, imaginar que o tempo seja uma riqueza, entender que o tempo é uma riqueza. Então a gente olha para alguém bem novinho, como este menino ali, e nós dissemos, é claro que a gente não sabe quanto tempo, mas olhando para as coisas naturais, nós olhamos para ele e pensamos que ele é a pessoa mais rica entre nós. Porque ele tem muito mais tempo que nós, se tudo correr naturalmente. E em nome de Jesus vai correr sempre na vida dele. Amém? Então, quando a gente olha para uma criança que nasce, seja filho, neto, alguém da nossa família, nós olhamos para aquela criança e não é só porque ela é engraçadinha, que ela é bonitinha, que ela vai trazer vida para casa, que ela vai nos movimentar, é que a gente olha para ela e a gente percebe que ali está nascendo uma nova vida, que tem alguém que tem toda a vida pela frente. E quando a gente olha alguém que tem essa capacidade, que tem essa riqueza na sua vida, isso nos chama atenção. Está dentro do nosso inconsciente. Quando a gente agarra um bebê no colo, a gente abraça o novo, alguém que está rico de vida para viver. Amém? Quando alguém me pergunta assim, quantos anos você tem? Eu sempre digo, olha, eu não sei bem, mas eu acho que eu tenho uns 20 e poucos, 30 e poucos. Eu disse, mas não está meio judiado. Aí eu digo, não, a idade que eu tenho é 57. Mas quantos anos eu tenho para viver? Mais ou menos isso aí. Porque os 57 eu já gastei. É claro que agora, daqui a pouquinho, eu posso, Deus me chamar e eu acabar com meus planos, meus projetos. Mas, naturalmente, eu tenho uns 20, 30 anos para viver. E depois que a gente gasta a metade da vida, a gente começa a dar mais valor a ela. Mas o grande segredo é se eu lá no início, quando eu começo, alguém me ensina que a minha vida ela tem um valor muito grande, que o meu tempo tem um valor muito grande. E se eu ensinar para o meu filho quando é pequeno, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Amém? E mostrar para ele que ele tem uma riqueza que os outros mais velhos não têm, e que ele pode usar o tempo como eu e você não usamos. Eu digo eu e você que já somos adultos. Quem sabe quantas coisas você tem para se arrepender que você não fez ou que você fez com o teu tempo. Sabe? Aquilo que você fala foi perda de tempo. Às vezes, o jovem fica um tempo namorando alguém, e aí não dá certo, e alguém diz assim, você só perdeu tempo. O que nós temos feito no nosso tempo? Vamos imaginar o tempo como uma riqueza. Na tua casa, na minha casa, se nós tivéssemos uma riqueza, um valor alto, certamente muitas vezes tem um cofre, tem algo blindado que a gente guarda. Se você entender que o teu tempo é uma riqueza, e Satanás entende isso, então ele vai tentar roubar o meu e o teu tempo. E como é que se rouba o tempo? Não se, de repente vem um mascarado de pistola na mão e diz assim, irmão, me dá o seu tempo para cá, passa para mim. Não, as estratégias de Satanás são outras. Elas colocam uma bela TV, 4K, 55 polegadas no meio da tua sala. Netflix. Play. Tudo que você imaginar de bom. E você chega na tua casa e você para na frente daquela maravilha. E você gasta 1, 2, 3, 4 horas na frente daquele negócio. E é bom. Ele já te roubou 3, 4 horas do teu dia. Assim, te levou. Nem é só o teu tempo com Deus, é o teu tempo com teu filho, com a tua esposa, com teu pai, quem sabe já é velho, já está quase partindo, ele já é idoso, e aí você não sabe quanto tempo você tem para gastar com ele, mas você fica 4 horas do teu dia. Assim, mas eu nem gosto muito de TV. Mas aí você tem esse negócio aqui, está na palma da tua mão. Smartphone.
E aí você passa olhando para esse negócio todo dia. Quanto tempo a gente passa? Ah, pastor, mas eu passo lendo a Bíblia. Ah, tá. Então, as coisas que você, o tempo que você faz. Quando eu falo isso, eu falo algo que vale para mim e para você, de como o inimigo usa artimanhas para roubar o nosso tempo. E aí alguém vem e fala, eu preciso de alguém para interceder na igreja, das 9 às 10, das 11 às 12, das 1 das 3 da manhã, das 4 às 5 da manhã, não sei que hora. E você olha para mim e você diz, não tenho tempo. Não é que você está mentindo, você está falando a verdade. Dentro da estrutura de tempo que você tem durante o dia, você não tem, porque você já gastou tudo com outras coisas. Amém? E esse tempo que você tem dedicado a outras coisas, já está comprometido com outras coisas, é a tua riqueza, é o teu investimento que você tem feito no teu entretenimento, no teu prazer, nas tuas coisas, e você tem o livre-arbítrio, e eu tenho o livre-arbítrio de fazer isso. Mas, com que riqueza eu estou colocando a minha vida nas mãos de Deus? Qual a riqueza que eu estou depositando aos pés de Deus, se nem o meu tempo eu consigo entregar para Ele? Da maneira que devo honrá-lo e entregá-lo. Pastor, eu não vejo TV, eu durmo muito. Aleluia. Aí que estão roubando o teu tempo. Amém? Porque nem aproveitar alguma outras coisas você consegue, passa dormindo. Então, na verdade, por que eu estou falando isso? Porque o tempo é uma maneira que nós temos de viver mais intensamente a cada dia, de buscar coisas, fazer mais coisas. Por isso, quando eu falei que 2015 para cá passou muito rápido, porque a gente fez muita coisa em muito pouco tempo. Amém? Porque a riqueza que Deus tem nos dado nessa casa não é somente valores e outras coisas, mas nós entendemos que nós queremos viver a cada dia mais na presença de Deus. Amém? Teve um tempo aqui, amados, quando nós começamos, que nós éramos muito loucos, nós inventávamos umas vigílias, de quinta para sexta, de sexta para sábado, virávamos à noite. Só que tinha um detalhe, no outro dia não era feriado e a gente trabalhava. Então, quantas vezes eu vim para cá, depois de um dia de trabalho, e buscamos a presença de Deus toda noite, e fazia os planos de ir até as 3, 4 horas da manhã, mas a gente ia até as 6, 7. Aí o tempo que tinha era de passar em casa, tomar um banho, fazer a barba, ir para o trabalho e correr o dia todo. E as pessoas que trabalhavam comigo, que sabiam, algumas, e diziam, mas o que é que você toma? É que eu descobri que os melhores momentos da minha vida são na presença de Deus. E Deus sabe que o tempo que eu tenho para Ele, o tempo que eu tenho, eu devo dedicar a Ele. Amém? Mas para a gente descobrir isso, para a gente entender isso, a gente tem que descobrir uma coisa que é o propósito. Porque se a gente não tiver propósito, se não tiver um propósito, também não adianta gastar tempo para Deus. Você diz, não, tá, que legal, eu vou, devo meu tempo para Deus, eu vou lá para a igreja, vou me sentar, eu vou ficar lá. Não. Tem várias coisas, nós temos que descobrir o propósito para a nossa vida. Que propósito é esse? Qual o propósito que Deus tem para a minha vida? Se nós imaginássemos uma linha de tempo, como nós temos aproveitado ela? Se fosse um gráfico. Deixa eu lutar um pouquinho com esse vento, para você me acomodar. Para administrar bem o nosso tempo, precisamos estabelecer prioridades. Senão a gente se perde. A gente tem que atender a família, a gente tem que se alimentar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer uma série de coisas, mas não tira do teu orçamento o teu tempo para Deus. Por aí começa uma vida abençoada. Amém? Por aí começam a funcionar as coisas espiritualmente na nossa vida. Mas para isso nós precisamos ter em mente um propósito a ser realizado. Pensa comigo, guarda no teu coração. Tempo e propósito são coisas inseparáveis. Tempo e propósito são coisas inseparáveis.
O tempo existe para o propósito. Você tem um propósito e você vai administrar o teu tempo de acordo com o propósito que você tem. Se você quer muito alguma coisa, você vai correr atrás, você vai trabalhar, você vai vir à noite, vai dedicar tempo para buscar esse propósito. Salomão escreveu lá em Eclesiastes 3:1. Vamos achar aqui. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Só que primeiro nós temos que descobrir qual é esse propósito. O tempo eu sei, o tempo que eu tenho, que eu vivo. Mas como eu vou estabelecer, eu tenho que descobrir qual o propósito que Deus tem me chamado. Ou como alguns dizem, o chamado, o propósito, a direção de Deus para a minha vida. O que eu vou fazer para aproveitar e para viver esse tempo, para administrar esse tempo. Tempo sem propósito é inútil, é ocioso. Se você não tiver um propósito, é desgaste. Enquanto o propósito sem tempo torna-se apenas um mero sonho. Todos têm tempo, mas muitos perdem por falta de alvos. Para aproveitar bem a vida, você precisa definir aonde quer chegar. Essa reflexão, na verdade, pode usar para qualquer motivo da nossa vida, mas especialmente para a nossa vida espiritual. Nós precisamos saber que Deus tem um propósito para a nossa vida. Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: antes que te formasse no teu ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Lá quando Jeremias, como profeta de Deus, lá no ventre da sua mãe, ele nem tinha nascido, Deus já tinha um propósito para a vida dele. Deus tinha um propósito para a minha vida e tem um propósito para a tua vida. Não importa onde você nasceu, não importa como você foi concebido, não importa se você é filho de uma família, de um casal abençoado e que planejou a tua vinda, e lá preparou e pensou muito tempo, e preparou todas as coisas, comprou as roupas, comprou o quartinho, se preparou, e aí depois de um tempo fizeram planos e projetos, e imaginaram e projetaram e você nasceu. Não é desse tipo de projeto que eu falo. É o projeto de Deus. Ou não importa se alguém é órfão, ou se alguém, entre parentes, nasceu fruto de uma casa, de um relacionamento, de uma ficada de uma noite, de uma violência sexual. Não importa como a pessoa foi concebida, ela estava no coração de Deus, e Deus projetou para que ela viesse a esse mundo. E ela tinha um propósito. Amém? Não estou falando de propósitos humanos, de projetos humanos. Ninguém nasce por acaso, ninguém nasce contra a vontade, ninguém nasce porque as pessoas tiveram um descuido. Todas as pessoas que nascem vêm com o propósito de Deus. Pastor, mas eu tenho tempo e eu não achei esse propósito na tua vida. Por isso que você gasta o seu tempo em tanta coisa, porque você não descobriu o propósito. Porque o dia que você descobrir o propósito, você vai poder juntar ele ao teu tempo e viver cada dia intensamente. Amém? E se você está começando a servir o Senhor agora, eu digo uma coisa para você, de alguém que vive 32 anos sem parar essa vida: cada dia é melhor. Amém? Cada dia é melhor. Cada dia com Deus, cada tempo com Deus, cada tempo que você passa com Deus, você vive Ele cada vez mais intensamente. Este é um dos segredos para a gente ter uma vida abençoada por Deus. Estabelecer os propósitos de Deus, reconhecer os propósitos de Deus na nossa vida, e viver e administrar o nosso tempo para isso. Quando nós começamos uma vida com Deus, nós começamos um aprendizado. A vida com Deus, ela não é um evento, ela é um processo. Não é um evento assim, daqueles fantásticos que acontecem de um momento.
E aí alguém vem, estala os dedos e você transforma a tua vida. Deus transforma a nossa vida assim. Nós temos um chamado muito forte para ganhar almas. Ali em Rio Grande, na igreja de Rio Grande, se passar mais de um mês sem batizar, a gente começa a ficar incomodado. Amém? A gente está atrás das almas sempre. Não importa ser um ou ser 20. Domingo passado, e o pessoal que trabalha comigo já sabe disso. Nós temos uma piscina lá, a gente não conseguiu ainda montar uma coisa mais fixa. Então dá um trabalho para os meninos lá, eles têm que estar tirando, monta a piscina, aquela coisa toda, corre atrás da água. Aqui, quando eu estava aqui, a gente fez umas corridas grandes atrás disso. Teve vezes que até de balde a gente foi no outro lado do posto para encher uma piscina d'água. Todo mundo correndo. Porque depois que Deus toca no coração de alguém, alguém aceita Cristo, se arrepende dos seus pecados, quer começar uma vida. Aí, pastor, o que é que ele tem que fazer? Diz lá em Marcos 16:15, crê no Senhor Jesus, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura humana. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. E eu não estou aqui para deixar ninguém ser condenado. Amém? E lá, quando Pedro pregou, começou a pregar, cheio do Espírito Santo, a primeira pregação que ele faz, 3.000 almas aceitam a Jesus. E alguém vem e pergunta lá, em Atos 2:37, 38, eu acho, pergunta para ele: e agora, Pedro, o que faremos? Ele disse: agora arrependam-se e sejam batizados. Amém? Só que domingo passado aconteceu isso, uma pessoa foi batizada. Essa pessoa, amados, há um mês atrás, um calor danado, sabe, daqueles calorão. Eu já estava lá em Rio Grande, na casa da minha irmã, estava me preparando para pensar em igreja final de tarde. Alguém me liga e diz: pastor, o senhor está aqui já? Eu digo: estou. Você tem que ir na casa de alguém que está muito ruim, está passando muito, está mal. Está 2 dias no escuro, não quer sair mais dentro de casa, está em depressão, está falando de se matar, está destruído. Eu olhei e digo: mas com esse calor, eu já estava com a roupa para ir para o culto. Eu digo: não, vou tirar essa roupa, eu vou tomar um banho de suor. Aí fomos lá, eu, uma irmã e o irmão. Chegamos lá, aquela pessoa num quarto escuro, naquele calorão, os olhos saindo assim, transtornada pelo inimigo. E ali, Deus operou e libertou a vida dela. Amém? Que legal. Nem tanto, depois demorou um pouquinho. Nós conversamos com ela depois de tudo que aconteceu. Olha, você tem que buscar Deus, enfim, tá, beleza. Ela não apareceu na igreja como tinha prometido, passou um tempo. No dia que o pessoal de Honduras estava aqui, que o profeta estava lá conosco no domingo pregando, no meio do culto alguém chega para mim. Eu vou dizer uma coisa para você: se o pastor está tranquilo, alguém está pregando para ele está sentado na cadeira, e vem alguém lá do fundo e fala alguma coisa no ouvido dele, é porque não é boa coisa. Alguém vem lá e vem falar para mim assim: pastor, a irmã que ela lembra daquele dia, ela está muito ruim de novo. Só que ela quer que vá lá. Eu digo: pá. Aí eu olhei para o pastor Marcel e para os irmãos, digo: olha, eu chamei eles e disse para eles: vocês vão lá fazer visita para ela. E eles foram muito usados por Deus, porque não apenas foram, porque daqui a 10 minutos eu levantei a cabeça e eles estavam entrando com ela na igreja. Amém? E ali ela recebeu uma porção de Deus. 20 dias depois, ontem, ela liberta, abençoada, desceu as águas do batismo. Que bênção! Só que tem um detalhe, amados. Isso aqui, aceitar Cristo, se arrepender, batizar nas águas, isso é apenas o começo do processo na nossa vida. Amém? Esse processo de aprendizagem, essa mudança, ela começa com o evento de aceitar Cristo, de ser batizado. Se alguém já aceitou a Cristo, não aceitou a Cristo e quer fazer isso nessa noite, eu digo para você, todo esse tempo que nós já falamos sobre tempo, propósito, atitude, que eu vou falar daqui a pouco, e um monte de coisa a mais, se eu não aceitar Cristo como meu Salvador, isso tudo é uma conversa fiada para quem não aceitou. Amém?
se você não entregar a tua vida para Jesus, se você não fizer um propósito com Ele, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não fazer o que a palavra de Deus diz, dessas águas do batismo, o teu tempo não será vivido intensamente. Só não vou dizer que você pode fazer isso nessa noite, porque nem sei se o pessoal aqui, depois que eu fui, eles não estão tão bem preparados assim, né, Márcio? Então, amados, tempo e propósito, eles precisam andar juntos, nós precisamos saber disso. Nós precisamos entender o propósito, consultando a quem? Consultando o nosso Criador. Se eu disse que lá quando nós nascemos no ventre da nossa mãe, antes de nós sermos concebidos, Ele já tinha um plano e um propósito na minha vida, na hora que eu quero descobrir o propósito da minha vida, que eu quero entender quem é que eu tenho que consultar, o Criador. Quem me criou. Não é outra criatura que nem eu, mas o Criador. Eu tenho que ir a Ele, descobrir Ele, o que Ele tem para a minha vida, qual é o propósito, qual é o tempo que Ele quer, aonde que Ele quer me usar, o que Ele quer fazer. Eu descobri, amados, não quer dizer que necessariamente na tua vida vai ser assim, mas na minha vida eu descobri que Deus, Ele trabalha de 15 em 15 anos. Talvez com você seja um tempo menor, mas você precisa descobrir o tempo que Deus trabalha na tua vida. Amém? Um dia eu me converti, ano de 86, eu aceitei Cristo, me converti e comecei um tempo buscando a presença de Deus. E aí foram exatos 15 anos servindo a Deus com alguma dificuldade, vivendo com dificuldade. Como dizia lá, trabalhando de dia para comer de noite. As coisas não abriam, não davam certo. Não porque Deus tivesse algo errado comigo e que alguma coisa tivesse errado no que eu estava fazendo. É porque era um tempo que Deus estava me tratando. É o tal do processo. Mas não se assuste, o processo não é com todos assim. É comigo, Ele me gastou mais tempo. Aí, depois de tantas coisas, eu não quero alongar muito, porque contar 15 anos é muito complicado. Mas lá no final do processo dos 15 anos, eu estou indo para a igreja fazer o culto, na sexta-feira. E eu não sei porque que naquele tempo, quando a gente fazia culto sexta-feira, sempre era de libertação. E aí, eu estava na igreja, Deus abençoando tudo mais, eu voltando a pé, para casa de a pé, era longe. Chego em casa, a porta arrombada. Roubaram, não vou dizer que tudo que eu tinha, porque muita coisa não valia a pena eles roubarem, não levaram, mas os que eram de mais valor, eles levaram. Eles deixaram para mim só, graças a Deus, ali o que não interessava a eles. Bom, enfim, dá uma engolida, até tu digerir isso aí tu vai, prepara, fecha tudo de novo. Começa a tua vida, vai lá, tenta comprar. Lembrem que eu disse para você que eu trabalhava de dia para comer de noite, então não tinha muita coisa sobrando. Trabalhei mais um pouco, comprei mais umas coisas, passou mais um tempo. Não muito tempo. Eu estava na igreja de novo. Aí eu estava dando aula. Adivinha o que aconteceu quando cheguei em casa? Pois é, dizem que o raio não cai nos dois lugares ao mesmo tempo, mas na minha casa não era raio, era ladrão mesmo. Eles arrombaram outro lugar, entraram, e adivinha o que eles levaram? O que tinha valor. Sabe por que o inimigo quer roubar da minha e da tua vida? O que nós temos de valor é o nosso tempo. O tempo que nós podemos fazer para fazer muitas coisas por pessoas, pela obra de Deus, para Ele. Ele está querendo roubar o meu e teu tempo, fica ligado. Mas no meu caso, me roubaram, foi um ladrão literalmente mesmo, e ele me roubou mais uns bens. Aí eu já estava meio desgastado, com carnê para pagar, aí eu já não tinha como comprar mais coisas, aí eu tive que ficar com alguma coisa que me deram por dali. E aí, bom, mas aí já é tempo de desistir desse negócio de fazer curso, dar aula e tudo mais, de ficar de guarda em casa. Não, eu continuei. Aí eu lembro bem, amados, eu ia indo para a igreja, ficava a uns 3 quilômetros, não, menos, a uns 2 talvez da igreja. Eu ia a pé. E para encurtar o caminho, eu passava num lugar escuro assim. E nesse lugar escuro tinha uma pontezinha, passava por um arroio, por um riacho. E quando eu via
ali pensando na mensagem que eu ia pregar, preparando, Deus fala comigo. E Ele diz para mim, agora vou mudar o teu tempo. Esse tempo que tu está vivendo agora passou, tu passou dessa fase. A partir de agora te levarei para um novo tempo, te transformarei a tua vida, tu nunca mais contarás centavos, te levarei para um tempo abençoado, tu irás em cidades, em lugares que tu nunca pisou, tu andarás em lugares que tu nunca andou. Aquela palavra que soou no meu coração me fez tão bem, me sentiu tão bem, que foi a melhor noite. Sabe daquelas noites que imagina você, tipo, por exemplo, e que você tivesse uma notícia muito boa, que recebeu uma herança muito grande, ou que é uma grande oportunidade de trabalho, ou outra notícia boa qualquer, daquelas que te deixa energizado. Eu fiquei assim naquela noite, mas eu só tinha uma palavra de Deus no meu coração. Passaram-se 2, 3 meses. Eu recebi uma oportunidade de trabalho muito grande. E daquela vez eu vim de Rio Grande para Pelotas, e daquela vez eu não trouxe praticamente nada do que eu tinha na casa, porque eu não tinha nada quase mesmo. Amém? É aquela velha história que diz assim, olha, perdi tudo. Mas a pessoa sempre diz que não tem nada, de repente perdeu tudo. Né? Mas eu não tinha nada. Mas Deus me honrou. Naquela oportunidade eu vim aqui para Pelotas. E eu lembro que eu fui morar num apartamento de frente ao campo do Farroupilha, lá em cima, lá naquele prédio que era do pastor Guilherme. E era um apartamento, e nós não tínhamos muita coisa, e aquilo ficava... Mas Deus nos abençoou tão grandemente. E nesses 15 anos, Deus tem nos abençoado. Só que esses 15 anos já passaram. 2 anos atrás se completou 15 anos daquela palavra. Eu não sabia que Deus ia me falar quando desse 15 anos de novo. Estava tudo bem, nós estávamos nessa igreja, estava com muitos de vocês aqui. Deus estava abençoando, eu estava muito bem. E aí Deus fala comigo e diz assim, agora eu vou começar 15 anos diferentes na tua vida. E Ele me leva para Rio Grande. E nós começamos uma igreja, que não era uma igreja, era um salãozinho de festa. E nós começamos a fazer culto. E naquele salão de festa a gente fazia uma vez por mês, aliás, uma vez por semana, só que tinha que reunir tudo, porque era um salão de festa, depois tinha que arrumar tudo, levar as coisas para lá, tirava de lá. Deus cumpriu a palavra. Em 2 anos, nós temos uma igreja, tem a média de 130, 140 pessoas no domingo, todo domingo, e cada dia cresce mais, nós temos que achar um jeito de fazer alguma coisa para acomodar tanta gente. Mas é aos 15 anos que Deus tinha me falado agora. Entenda qual é o teu tempo para Deus. Por que você está falando isso tudo? Entenda qual é o tempo que você está vivendo. É o tempo de crise? Consulta a Deus. Senhor, por que eu estou vivendo isso aqui? Que processo é esse na minha vida? Deixa Deus falar contigo. Deus vai te mostrar qual é o propósito nisso tudo. Se você não entender o tempo que você está vivendo, você precisa entender o propósito que Deus tem na tua vida. Se você entender o propósito, você vai entender que tempo você está vivendo, e quando ele começa e quando ele acaba. Isso vai ser maravilhoso. Para nós encerrar, vamos falar da terceira coisa que nós vamos falar, de atitude. Se eu tenho tempo e propósito e não tenho atitude, do que me vale isso? Se Deus me fala no meu coração e eu não tomo uma atitude, aonde isso vai dar? Eu digo para você, não vai dar em nada, vai dar só em lorota. Eu tive em São Paulo agora, mês passado, na empresa que eu trabalho, e eles trouxeram naquele seminário alguns empresários chineses, porque a China está crescendo estrondosamente. E entre outras coisas que nos ensinaram, é que na China, uma das grandes frases que se fala lá e se coloca em prática é: ter ideias não é tão importante como executá-las. Amém? Tem gente que é cheia de ideia, tem gente que é cheia de projeto. Eu conheço alguém que é o pai dessa casa, que executa mais do que tem ideia. Que quando Deus dá ideia, Ele já está executando. Quando Ele executa, às vezes, antes de ter ideia. Aí quando Ele me liga, Ele já está executando. Aí depois a gente tem que amadurecer a ideia, depois meio estranho, né? Às vezes a coisa vai na frente, a execução vai na frente da ideia, e depois a gente vai montando atrás para ajeitar a ideia.
A velocidade da atitude é importante na nossa vida. Vamos falar um pouquinho bem rapidamente sobre atitude? 3 atitudes. Então vamos falar rapidamente 3 atitudes para cumprir o propósito e o tempo na nossa vida. Espero não estar enrolando muito a cabeça de vocês. Vamos ver se dá certo. 3 atitudes para cumprir o tempo e o propósito na nossa vida. Primeiro, renúncia. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Renúncia na atitude para com Deus é a primeira coisa. Não pense o que você vai ganhar, pensa o que você vai abrir mão. Amém? Venha para Deus e pensa o que você vai ter que deixar. Eu costumo lá na igreja não falar, apenas sugerir. Amém? Eu não peço dízimo, apenas sugiro que deem, porque vai ser bênção para a vida de cada um. Amém? Eu não peço que se vistam moderadamente, eu apenas sugiro para que seja bênção na vida de cada um. Eu não peço, não ordeno que venham para a intercessão. Eu sugiro amavelmente que venham para a casa de Deus para adorar e para buscar a sua presença. Como é que a gente manda e como é que a gente sugere? A gente ordena dizendo assim: ó, irmão, detalhe é o seguinte, se você quer ser abençoado, você tem que ser dizimista, senão a tua vida financeira não vai dar certo. Aí ele já fecha. Mas como é que a gente sugere? Irmão, é o seguinte, amado. Eu sou dizimista há 30 anos. Deus tem abençoado demais a minha vida. Vou te dar uma ideia. Por que tu não faz a mesma coisa? Para ver como é que funciona. E a Bíblia está dizendo isso aí. Amém? Amém? Aleluia! Sugestão é isso. As pessoas não entendem por que você prega, as pessoas aceitam a Cristo, aceitam, se batizam, começam a servir ao Senhor, porque eu não empurro religião, eu apenas sugiro. Olha, meu querido, por que você não entrega a tua vida para Deus e vê a tua vida transformada? Amém? E eu descobri que os irmãos lá da igreja que têm mais facilidade de trazer pessoas para Cristo, tem uns lá que têm uma facilidade muito grande, outros nem tanto. Mas tem uma que tem uma facilidade muito grande, ela está sempre trazendo gente nova para a igreja. E outro dia, eu estava num lugar, era até um ofício fúnebre, e alguém veio conversar comigo. Eu fiz ali o ofício, alguém que não me conhecia veio conversar comigo. E disse: pastor, eu queria muito ir na sua igreja. Eu digo: então vá, mas é que eu moro meio longe. Eu digo: não, mas daqui a pouco te abro mais perto. Mas você vai lá. Mas sabe por quê aqui? Porque fulana, uma irmã lá da igreja, ela disse que nessa igreja é algo tão maravilhoso, a presença de Deus, que existe uma liberdade, que o Senhor não pressiona ninguém, mas que apenas prega a palavra, que as pessoas têm uma liberdade de fluir na presença de Deus, que você pode ir do jeito que está. E eu fiquei olhando para ele estava falando da minha igreja, eu não sabia que era assim. E eu digo: é isso aí mesmo, é assim mesmo. Ela te contou direitinho. Só que tem uns que contam diferente. Alguns, às vezes, na ânsia de fazer a coisa correta, trazem pessoas: olha, você vai lá na igreja, lá você vai receber uma bênção, você vai receber um milagre, lá está o homem de Deus. Não que eu não seja homem de Deus, mas o mais importante é o Deus do homem, não o homem de Deus. Amém? O homem de Deus é mais importante. O Deus do homem é mais importante. Você tem que vir na igreja, não para buscar o homem de Deus, mas para buscar o Deus que opera naquele homem. Amém? Só que às vezes as pessoas elas têm a melhor da intenção, mas às vezes aprenderam meio errado. E aí elas falam: vá lá, olha, tal coisa. E aí o que acontece é que as pessoas resistem. Mas quando a gente fala daquilo que a gente está vivendo com amor, quando está sendo bom para nós, o melhor evangelista é aquele que fala do que Deus tem feito na sua vida, porque é o que ele está vivendo, não é o que ele pensa, não é o que ele aprende, não é o que ele lê, não é o que conto para ele, é o que ele vive. Amém?
Melhor que pregar o Evangelho é viver o Evangelho, amados. Isso é maravilhoso. Melhor que viver do Evangelho é viver para o Evangelho. Amém? Não pense o que você vai ganhar. Pense o que Deus vai ganhar em você. Amém? Então a primeira atitude para você administrar esse tempo, esse propósito, é renúncia. E nessa área de renúncia tem nessa parte de renúncia tem 3 áreas principais: corpo, alma e espírito. Primeiro, diz lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acho que é a segunda, né? Na verdade, a minha anotação foi beleléu, que eu escrevo tão ruim aqui que eu não consigo nem entender. Mas daqui a pouquinho eu acho para vocês. Mas diz assim essa passagem: que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Amém? E que devemos conservá-lo para Ele. Se nós não renunciarmos, não abrirmos mão do nosso corpo para entregar para Deus, o resto não vai funcionar. Ah, mas eu sou tão espiritual. Ah, se é espiritual, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Toma conta dele, entrega ele para Deus. Mas como é que eu vou saber o que é o melhor para o meu corpo? Pergunta para o dono do templo. Para aquele que habita aí, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai habitar? Pergunta para ele. Se você vai construir uma casa para alguém, vai alugar uma casa para alguém, vai construir uma casa para alguém morar, você vai chamar ele, aquela pessoa vai lá e vai escolher o que é melhor. Olha, vamos fazer o quarto assim, a sala assim, faz lá uma área, faz a janela para frente, o quarto para trás, pinta da cor amarela, pinta azul, pinta verde, eu não sei, mas a pessoa que você está construindo, está preparando a casa para ele, é o que vai escolher o que ele quer para casa. Você já perguntou o que o Espírito Santo quer para o teu corpo? O que o Espírito Santo quer para o teu corpo? Ah, mas eu quero outra coisa. Mas aí por isso nós estamos falando de renúncia. A gente tem que renunciar a algumas coisas que é para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Você pensou que eu ia falar de atitude tipo ser corajoso, ser uma palavra de motivação? Até é, mas é para o outro lado. A primeira atitude para a gente cumprir o tempo e o propósito de Deus na nossa vida é a renúncia. E falando de renúncia, é corpo, alma e espírito. Primeiramente, o nosso corpo. Segundamente, né? É boa. A nossa alma. A nossa alma envolve os nossos sentimentos. O corpo é a nossa parte física. A alma é os sentimentos. Disse o Senhor Jesus: quem não abrir mão de pai, mãe, de família por amor a mim. Mas isso não quer dizer que a gente tem que deixar a nossa família de lado. Isso quer dizer que o mais importante, o melhor sentimento, o amor mais intenso deve ser para Ele. Eu não sei quem é que você ama mais nessa terra, se é a tua esposa, teu esposo, tua filha, teu filho, não sei quem. Mas eu digo que você vai ter que renunciar a esse amor para um segundo plano, para colocar um amor primeiro na tua vida. Amém? Terceira, para nós apurarmos aqui. Nas terceiras, renúncia. Corpo, alma e espírito. A segunda, Mateus 6,33, buscai o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Colocar o teu espírito nas mãos de Deus. Amém? Não importa o que acontecer, o teu espírito, o meu espírito estão nas mãos de Deus. Então a primeira atitude para nós vencermos essa coisa de tempo e propósito é renúncia. A segunda atitude é disciplina. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para a gente renunciar, a gente não consegue com nossas forças. Nós temos que buscar em Deus. Vigiar, orar e jejuar. Nós estamos vivendo na igreja o propósito dos 21 dias.
Aquele do jejum de Daniel, que a gente só come fruta e legumes. Eu não consigo mais olhar fruta, já está na metade, eu já não consigo mais. Mas eu digo para você que esse jejum é uma bênção, porque eu descobri que uma banana pode ser tão boa no final do dia. Amém? Tem nada mais saboroso que uma boa de uma banana. Parece que eu devoro uma banana. Mas o propósito do jejum, o propósito da oração, estar vigiando, faz parte da nossa disciplina. São coisas que a gente não faz se a gente não botar disciplina. Isso a gente não sente. Não vem o apóstolo aqui, ou alguém aqui, e o pessoal da adoração, e faz um grande movimento, e você sai aqui saltitante. Eu estou louco para fazer um jejum. Eu estou louco para ficar 3 horas na madrugada em oração. Não. Isso é disciplina. Isso faz parte da atitude. Aí saímos da questão de descobrimos o propósito, e reconhecemos o tempo que devemos dar a Deus, e aí tomamos uma atitude, meio sem vontade, meio contra gosto, meio quase dormindo, mas a gente tem uma atitude. Disciplina. E dos 3 pontos de atitude que nós devemos tomar para nós encerrar: renúncia, disciplina e, por final, perseverança. Porque essa é uma corrida que não vai parar logo aí, amados. Vai para muitos anos e até a glória com Ele. Amém? E nós devemos aprender a fazer isso em amor. Tudo que nós fizemos em amor é melhor. A perseverança, ela só funciona se nós amarmos muito a Deus. Por isso que nós estarmos na sua presença adorando, buscando sua presença, amando Ele, todos os dias falando do nosso amor com Ele, buscando esse relacionamento intenso com Ele. Porque eu quero dizer uma coisa: se você flui nos sinais, nas maravilhas, se você é usado para cura, para libertação, para pregar a palavra, essas coisas todas, o dia que a gente for para a glória, a gente não precisa de mais nada disso. Acabou, lá não tem grande pregador, não tem grande operador de milagres, lá não tem doença para curar, não tem endemoniado para libertar, não tem perdido para pregar a palavra. A gente deve treinar a adoração e o amor para Ele, porque para isso vai ser para todo sempre. Nós vamos amá-lo para sempre, nós vamos adorá-lo para sempre. Amém? Nessa noite, fecha teus olhos um minutinho. Deixa que o Espírito Santo vá trabalhando na nossa vida. Tempo, propósito e atitude. Primeiro, pensa no que você tem feito do teu tempo. Que tempo você tem dado para Ele? Pastor, eu trabalho demais. Até o trabalho te rouba o tempo dele. Eu trabalho demais também, mas eu não me permito que o meu trabalho roube o meu tempo para com Ele. Se eu trabalho muito e estou muito na sua presença, alguma coisa eu tenho que abrir mão, eu abro mão do sono. O que você tem feito com o teu tempo? Que tempo você tem dedicado a Ele? Que tempo te resta? Qual o tempo que você tem colocado à disposição dEle? Mas o que eu vou fazer? Você sabe o propósito que Deus tem te chamado, que te chamou, que te levantou, que te deu vida. Mas eu tenho propósito só de vir à igreja e ficar sentado. Não. Há um propósito na tua vida. Essa é uma noite de você descobrir o propósito de Deus na tua vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Só que não esqueça: propósito e tempo sem atitude não levam a nada. Essa é uma noite de nós tomarmos uma atitude. E essa é uma noite de nós estabelecermos uma atitude para com Deus. Eu queria que nesse momento você tomasse a atitude que precisa tomar. Se você não aceitou a Jesus como Salvador, inteiramente faça-o neste momento. Se você não fez um propósito com Deus de servi-lo, de se arrepender dos seus pecados e começar uma nova vida,
Erga sua mão bem alto, todos de olhos fechados. Oh, atitude. Atitude vale mais que palavras. Oh, aleluia. Todos de olhos fechados. Nada vale sem atitude. Oh, Espírito Santo de Deus, para aquelas que erguem a mão na tua presença e que estabelecem uma conexão contigo nessa noite. Quebram todas as barreiras. Desfaz tudo, Senhor Jesus, que tem prendido. Solta as amarras, para que possa viver uma vida intensa contigo, para que possa viver um novo tempo contigo, para que possa estabelecer um novo tempo contigo agora, em nome de Jesus. Uma vida transformada, uma vida mudada na tua presença, em nome de Jesus. Agora, aqueles que querem tomar uma atitude em relação à sua vida espiritual, que não estão satisfeitos com o que tem feito do seu tempo, que não estão satisfeitos com o que tem corrido, trabalhado, se cansado, viajado, e querem descobrir nessa noite, entregar um tempo maior para Deus, estão se comprometendo a entregar um tempo maior para Deus. Eu também estou levantando a mão. Eu não sei de onde eu vou tirar tempo, mas Deus vai me dar mais tempo do que eu tenho dado para dar para Ele. Eu não sei o que eu vou ter que queimar do meu orçamento de tempo diário para dar para Deus. Mas nessa noite Ele me pede isso, pede a muitas pessoas aqui. Pai Todo-Poderoso, aqueles que começam uma nova etapa na sua vida, uma nova etapa na sua vida, onde estaremos mais tempo na tua presença, mais disponíveis para orar, mais disponível para interceder, mais disponível para adorar, mais disponíveis para evangelizar, mais disponíveis para quebrar as cadeias do inferno, mais disponíveis para estar contigo nessa noite. Esta casa, pessoas fazem propósito contigo, propósito e tempo andam juntos, e nós estabelecemos um propósito no teu reino, de dar mais tempo para ti, de estabelecer mais tempo para ti. Não importa se vamos ter prejuízo financeiro com isso, mas teremos a glória do teu Espírito Santo na nossa vida, em nome de Jesus. E agora, todos aqueles que têm sido tímidos, não têm tomado atitude, que precisam tomar uma atitude nova em relação à sua vida espiritual, que precisam tomar uma atitude na sua casa, na sua família, em relação à sua postura como servos de Deus, como filhos de Deus, que querem tomar uma atitude, quem sabe de largar um vício, que querem tomar uma atitude, saíram da condição passiva de esperar que alguém ore por elas e tomar uma atitude agora. Eu não quero mais esse cigarro na minha vida, eu não quero mais esse vício de álcool na minha vida, eu não quero mais esse vício de entorpecente droga na minha vida, eu não quero mais esse vício de pornografia na minha vida. Aleluias. Aqueles que querem tomar essa atitude, Deus conhece, não precisa levantar tua mão, eu não quero expor ninguém, mas eu sei que Deus está tocando em coração de muitas pessoas. Eu quero orar por você nesta noite, porque eu sei que algumas pessoas sentem no coração, já tomei decisões já e voltei atrás, não tive forças para enfrentar. Mas essa é uma noite que Deus nos remete para tomarmos atitudes novas, atitudes cheias de fé, de unção, atitudes de vencer o adultério, atitudes de vencer a mentira, atitudes de ser honesto nos negócios, atitudes de ser fiel
nas coisas de Deus. Dízimos, ofertas, postura, atitude nova para arrebentar as cadeias do inferno. Pai Todo-Poderoso, nós tomamos uma atitude neste momento na Tua presença. Estabelecemos no reino espiritual que todas as cadeias do mal que têm se levantado, eu vejo pessoas cheias de atitude, cheias de unção, cheias de determinação para vencer as cadeias do inferno, para colocar debaixo dos pés todo espírito de vícia, todo espírito de imundícia, todas as cadeias do inferno. Repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Amém? Se você puder dar um abraço em alguém bem apertado e abençoar a vida dele nessa noite, em nome de Jesus. Pode cantar, pode louvar o Senhor. Amado meu tesouro, fora de ti, nada desejo, Senhor. Cante, louve, adore. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado meu tesouro, fora de ti, nada desejo, Senhor. Aleluias. Eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti, Senhor. Se alegre com tudo. Se alegre com o Senhor. Eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti, nada desejo, Senhor. Derrama, Senhor. Se eu tenho a ti, Na Galachalabá. meu amado, meu tesouro, fora de ti, nada desejo, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Amém? Foi uma alegria ter esse tempo com os amados irmãos. Entenda que a partir de agora, quando você vai para a tua casa, essas três coisas têm que andar junto. O propósito que Deus tem na tua vida, o tempo que você vai administrar a partir de agora, sabendo que o tempo é dele, você vai entregar a ele. E as atitudes que você vão tomar fazem parte desse complexo. Amém? Graças a Deus. Pastor Marcos, tem alguma coisa a mais? Não? Tranquilo? Então fecha os teus olhos neste momento. Eu queria aqui orar por você que precisa de uma bênção na tua vida, na tua saúde, que veio para buscar um milagre de Deus e também uma resposta financeira para a tua vida. Espírito Santo de Deus, entro na tua presença, meu Pai. Eu repreendo todo o espírito de enfermidade que tem se levantado nessa casa, nessa família, que tem se levantado com tanta força. Repreendo agora e desfaço agora e mando embora em nome de Jesus. Pelo teu poder, por tua graça, por tua autoridade. Pai querido, que todas as cadeias do inferno, que tem roubado a prosperidade, que tem roubado os proventos, que tem roubado a provisão dos teus filhos, eu agora em nome de Jesus, eu peço um novo tempo, um tempo de abastança, um tempo de resposta, um tempo de provisão, um tempo de milagres. Leva cada um de volta para sua casa abençoado, para suas famílias guardados por ti. Te louvo e te bendigo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vão na paz em nome de Jesus.